Conversa de Alpendre é um oferecimento de Neto Autopeças. Qualidade porque segurança é o nosso negócio. AutoEste, você no caminho certo. Cassim, o seu laboratório de confiança. Implementos São Paulo, transportando o Brasil. TCM Telecom, sempre à frente com você. Olá, você que acompanha aqui a programação da TCM. A gente inicia mais uma edição do programa Conversa de Alpendre, que é o seu programa especial de política durante o verão aqui da TCM. Eu estou ao lado de Natália Rebouças, do nosso entrevistado Cadu. Vamos falar de política, Natália, nos Alpendres de Tibau, né? Nos Alpendres de Tibau, local tão tradicional para o debate político, nos Alpendres de Tibau acontecem essas discussões visando as eleições gerais. Esse assunto é um assunto forte durante o veraneio, como eu falei, Vonúvio, já tradicional. A gente vai iniciar aqui a nossa conversa com o Cadu Xavier, que é pré-candidato ao governo do estado pelo PT, o Partido dos Trabalhadores. Mas para a gente compreender aqui nesse nosso bate-papo, Cadu, seja bem-vindo aqui ao Conversa de Alpendre. Quem é o Carlos Eduardo Xavier, essa figura que está, né, nesta preparação para as eleições? É isso, Vonúvio. Primeiro, um prazer estar aqui com você, com Natália, aqui nos Alpendres de Tibau, para falar um pouquinho de política e falar um pouquinho de Cadu. Cadu é esse cara que tem 47 anos, né, eu nasci no Rio de Janeiro, mas minha família toda é daqui. Eu moro aqui já há mais de 30 anos. Aqui eu tenho a minha profissão, me formei, fiz mestrado, fiz o concurso, que eu hoje sou auditor público, sou servidor de carreira, tive meus filhos, formei minha família, então eu sou um potiguar de coração e de corpo e alma. Esse potiguar de corpo e alma, ele sempre teve essa veia política ou é algo que você conquistou aí, ou que você adquiriu durante este período em que assumiu a secretaria? Eu nunca imaginei que estaria no lugar que eu estou hoje. Assim, a política entra na minha vida. Claro, a gente sempre teve as suas preferências políticas. Eu sou eleitor do Partido dos Trabalhadores desde as minhas primeiras eleições e que tive o prazer de votar, mas essa militância política vem a partir da minha participação no movimento sindical e agora na participação do governo do estado, que eu já tenho o prazer de estar ajudando o governo da professora Fátima há 7 anos. E aí, Cadu, você falou da militância política, como sindicalista, como servidor de carreira do Estado, mas aí como é que é essa afinidade com o Partido dos Trabalhadores? Como é que surgiu essa ideia de migrar para o PT? Na verdade, Natália, o PT é o primeiro partido que eu me filiei, né? Desde 2021, já faz 5 anos da minha filiação. Não é natural a minha participação no governo da professora Fátima. Eu tenho militado no governo desde antes do governo iniciar, participei da comissão de transição e desde 1º de janeiro de 2019 faço parte do governo. O convite foi natural, assim, até pela minha desenvoltura no governo do estado, e recebi esse convite em 2021. Quem assinou minha ficha foi uma moçoroense, foi a deputada Isolda, né, que assinou minha ficha de filiação. E desde então eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores. Eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores porque é o partido que mais se aproxima das pautas que eu defendo. A redução da desigualdade social, a gente dá as oportunidades que nós tivemos ao número maior de pessoas. Então essa filiação ao Partido dos Trabalhadores foi muito natural nesse processo político da minha vida. De onde vem essa orientação de Cadu? Pelos números também, né? Porque secretário da Fazenda tem essa responsabilidade enorme, mas o senhor é um profissional da carreira, né, desse ramo tributário, enfim. Mas como foi que o senhor realmente iniciou esse processo de gostar deste assunto?
Então, Vonúvio, eu desde criança eu sempre gostei muito de matemática. Eu me formei em engenharia, sou engenheiro de computação, fiz mestrado em engenharia de produção e depois, quando eu decidi estudar para concurso, a carreira que a matemática, né, tinha mais influência, a carreira de auditor. Eu fiz o concurso, entrei no serviço público há 20 anos, desde 2005 eu sou servidor público estadual. E essa aproximação com os números vem desse meu gosto pela matemática, pelas ciências exatas. Você falou, secretário, que 2021 foi para o Partido dos Trabalhadores, né? Então é uma filiação recente. Recentemente você começou a fazer parte dos quadros do PT. Como é que você vê essa aproximação com a base petista, com a militância petista, com aqueles que compõem o partido já há alguns anos, já estão nessa luta partidária? Olha, Natália, quando surgiu agora, no ano passado, o convite da governadora para ser o pré-candidato para defender o legado do governo da professora Fátima, para mim, primeiro tive um frio na barriga muito grande e a segunda questão que me trouxe foi como eu seria recebido pela militância do partido. E essa foi a minha maior surpresa. Eu fui muito bem recebido, tanto os parlamentares, a deputada federal Natália, o deputado federal Mineiro, os deputados estaduais, o deputado Isoldo, o deputado Francisco, a deputada Diva, os vereadores dos grandes municípios. Aqui em Mossoró nós temos 2 vereadoras e a própria militância do partido. Então, o acolhimento que o partido teve com esse processo da minha pré-candidatura talvez seja o maior combustível nesse período da pré-campanha ao governo do estado do Rio Grande do Norte. Cadu, você fala em acolhimento, né, e que sempre esteve próximo das pautas da esquerda. Mas esse acolhimento, ele vem desde ali do momento de transição, do momento eleitoral também, para a governadora assumir este mandato. Como foi essa sua entrada, né? Você já fazia parte do serviço público, mas diretamente nesta gestão política, sempre teve essa aproximação. A gente percebe que hoje existe essa afinidade maior, mas sempre foi assim? Sempre foi com esse ar de confiança também? Olha, Vonúvio, eu entrei nesse processo, como eu disse aqui, na equipe de transição da governadora Fátima. Assim que ela venceu as eleições, ela convidou o presidente do sindicato dos auditores à época, que era o Fernando Freitas, a indicar um nome para compor a equipe de transição. E ali eu fui indicado pela minha participação no movimento sindical e também pelo conhecimento técnico que o então presidente Fernando Freitas sabia que eu já dominava a situação do estado do Rio Grande do Norte, que veio essa indicação. E a partir dali eu comecei a conhecer as pessoas do partido, aqueles que fizeram parte da transição, aqueles que também fazem parte do governo, e hoje eu diria que essa convivência com todos que fazem parte do nosso partido ela é a melhor convivência possível. Fiz grandes amigos nesse processo, grandes companheiros de jornada, e hoje eu me sinto muito bem acolhido no Partido dos Trabalhadores. Secretário, o senhor falou que tem um perfil técnico, foi convocado à época, sendo anunciado como um nome técnico para assumir a Secretaria da Fazenda. Mas a gente sabe que em política tem que existir a vinculação política. Como é que o senhor vê essa associação, né, de um nome técnico, mas também com esse importante peso político e agora pré-candidato ao governo do estado? Olha, Natália, eu acho que isso é um processo que vem acontecendo em vários estados, né? Nós temos esse processo, por exemplo, no estado do Piauí, aqui no Nordeste. O atual governador Rafael Fonteles foi meu colega no Comitê de Secretários de Fazenda, ele foi secretário de Fazenda do estado do Piauí e hoje é governador do estado. Eu acho que é uma transição entre o técnico e o político que vem acontecendo em vários estados, principalmente aqui no Nordeste. A Paraíba tem um quadro parecido também. Eu vejo isso com naturalidade. A gente, quando entra na gestão pública com conhecimento pelo seu perfil técnico e tem sensibilidade política, é natural que você está defendendo aquilo que você acredita, que em algum momento você se coloque como um quadro político. Então, é um processo natural que vem acontecendo em vários estados, essa transição do perfil técnico para o perfil político também. Mas qual foi a sua adaptação na sua rotina ali como servidor, que tem um horário definido, entra de tal hora, sai tal hora, e como secretário muda isso, né? Porque no caso você já perde essa hora determinada para o trabalho, e para além agora, né, como pré-candidato. Ontem você estava em Natal,
hoje aqui em Tibau, amanhã já vai estar em outra região aqui do estado. Como foi essa mudança de horários, de responsabilidades? Em janeiro é mais fácil, né? Que em janeiro a gente está no verão, tudo acontece mais devagar, é um período que você consegue se mover com mais tranquilidade, mas durante o ano, a gente teve essa experiência no ano de 2025 muito difícil. Assim, eu tenho uma das responsabilidades dentro do governo do estado, que é das maiores, né, que é gerir as finanças do estado. Isso traz uma responsabilidade muito grande, e casar essa agenda administrativa com uma agenda política, né, que você precisa estar em vários lugares, quase que ao mesmo tempo, talvez tenha sido o maior desafio, Vanúvio. Mas assim, eu também não posso negar que tenho encontrado muito prazer em fazer esse papel, porque você tem um contato maior com as pessoas, você ouve as pessoas, você sente a importância lá ao lado das pessoas, nas comunidades, de como é importante a política para transformar a vida das pessoas. Então tem sido um grande prazer, mas também um grande desafio casar as duas agendas, o administrativo com o político. Secretário, a gente vive hoje no país, e no Rio Grande do Norte não é diferente, um cenário de polarização, mas o seu nome foi dito que era um nome que conseguia transitar um pouco entre setores, como a gente chama, dos setores produtivos e também com os sindicatos. Existia esse nome que seria mais fácil de ser aceito. O senhor se enxerga assim, com essa capacidade de transitar aí entre os dois grupos? Não, Natália, eu não tenho dúvida disso. A gente, ao longo desses 7 anos, primeiro que a gente quebrou um grande preconceito, né? Até então, o Rio Grande do Norte nunca tinha tido um governo do Partido dos Trabalhadores, havia muito medo nos empresários de como seria isso, e eu tenho certeza que hoje qualquer empresário que está assistindo o programa sabe e é testemunha da forma que nós nos relacionamos com o setor empresarial do nosso estado. Fizemos uma ampla modernização da política tributária. Hoje as empresas não saem daqui para se estabelecerem em outros estados, as empresas estão aqui gerando emprego e renda no nosso estado, e eu tive, modéstia à parte, uma participação importante nisso, ouvindo, abrindo o governo do estado para o setor empresarial, para ouvir a demanda deles e transformar em realidade aquilo que era possível. Temos muito a avançar ainda, mas fizemos muitas coisas com essa abertura do governo, uma abertura transparente, uma abertura que eu sempre digo, sem pedir nada em troca. A gente implementou várias políticas importantes para o setor produtivo do nosso estado e sem pedir nada em troca por isso, como deve ser. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo. Na volta, Cadu Xavier vai explicar justamente o que fez, quais as ações dentro do governo na pasta da Fazenda. Não sai daí, já já a gente volta. Há 35 anos no mercado, somos referência em peças e serviços para a linha diesel, médio e pesado. Com os melhores serviços e atendimento especializado, garantimos a máxima performance para seu veículo. Além das peças de qualidade, oferecemos serviços personalizados com toda a confiança e experiência que você precisa. Nosso compromisso é com a sua segurança e com a durabilidade do seu veículo. Neto Autopeças, qualidade, porque segurança é o nosso negócio. Confiança é o que nos move. Por isso, o Cassim está sempre em evolução, seja na infraestrutura, atendimento, serviços, diagnósticos e tecnologia, sempre pela sua saúde e satisfação. A qualidade é nosso diferencial e assim conquistamos há 14 anos o certificado ISO 9001/2015. Em cada espaço que estamos, nosso padrão de excelência é destaque para lhe garantir os melhores serviços laboratoriais. Cassim, desde 1989, o seu laboratório de confiança. Parcela que vale mais, você escolhe. Parcelas reduzidas ou a primeira só depois da Páscoa. Polo Highline, taxa de 0,99, entrada de 50%, saldo em 48 vezes. Nivus Highline, bônus de até 5.200 no seu usado, taxa de 0,99, entrada de 50% e saldo em 36 vezes.
T-Cross Extreme, bônus de até 10 mil no seu usado, taxa de 0,99, com entrada de 50% e saldo em 36 vezes. Volkswagen. Desacelere, seu bem maior é a vida. TCM é se conectar de verdade, é ligar a TV e se ver. Ou melhor, é ver o que quiser. TCM tá sempre lá, mas nunca esquece que é daqui. TCM é raiz, é o oeste. TCM é o interior e também é capital. TCM é metrópole, é litoral. TCM é Natal. TCM é RN. Estabilidade é com internet e TV 100% Potiguar. De volta com Conversa de Alpendre, a gente está entrevistando Cadu Xavier, que é pré-candidato ao governo do estado, secretário da Fazenda. A gente está conversando literalmente nos alpendres de Tibau, Natália Rebouças. Pois é, a gente continua essa conversa, trazendo essas informações, trazendo esse perfil de Cadu. Quem é Cadu Xavier? Ele já respondeu sobre essas informações a respeito, inclusive, do ingresso dele no Partido dos Trabalhadores, essa identificação político-partidária, mas temos muito mais assuntos a tratar, visando também as eleições gerais e como pré-candidato ao governo, Vonov Prachedes. Cadu, a gente continua aqui a nossa conversa. Depois de traçar esse perfil, a gente fala de um quesito técnico que, às vezes, é muito difícil da compreensão popular. O que as pessoas entendem sobre a Secretaria de Fazenda? Até o termo da Secretaria, o nome da Secretaria, fica complicado de compreender. A gente está lidando sobre impostos. E imposto é algo que é, de fato, difícil de explicar. Cadu Xavier, quando entra na Secretaria da Fazenda, como é que ele vê? Ele entra ali na secretaria, no gabinete, o que é que ele enxerga na gestão estadual naquele momento, no início do governo Fátima Bezerra? A gente, Vonúbio, precisa separar em dois momentos, né? No primeiro mandato da governadora Fátima, eu exerci o seu papel de secretário de tributação, que eu cuidava só da arrecadação do Estado, né? O Estado arrecada 3 impostos, IPVA, ITCD e o ICMS, e a partir do segundo mandato já faço o gerenciamento financeiro do Estado, ou seja, arrecado e cuido das despesas do Estado. É um grande desafio, né? Assim, a gente vive num Estado que há mais de 20 anos, por exemplo, está acima do limite prudencial, né? Todos sabem disso. Desde que eu entrei no Estado do Rio Grande do Norte, enquanto servidor público, o Estado já estava acima desse limite prudencial, e é um grande desafio lidar com essa pasta que gerencia todas as finanças do Estado. Eu digo muito, Vonúvio, que lá em 2019, quando a gente assumiu a secretaria, seria muito, muito fácil para mim, Natália, enquanto secretário de tributação, à época o Estado com 4 folhas em atraso, devendo a todo mundo, devendo consignados, a gente propôs um aumento de imposto para a governadora Fátima. E a gente fez o contrário. A gente também tinha um diagnóstico que, além do ajuste que era necessário fazer, precisava também retomar a competitividade do Estado. O Estado estava perdendo investimentos para o Ceará, para a Paraíba, porque tinha uma política tributária totalmente defasada. E foi esse grande trabalho que nós fizemos, né? Dar condições do Estado de pagar essas 4 folhas. Eu sei que tem muitos servidores, assim como eu, assistindo o programa, todos lembram de como era essa situação das folhas atrasadas, e também dar a competitividade para o Estado parar de perder emprego, parar de perder empresas. E foi esse o trabalho, enquanto secretário de Fazenda, os 2 grandes desafios que eu tive ao longo desses 7 anos. E falando em desafios, né, naquela medida que envolveu o ICMS do Estado, né, retornou à cobrança da alíquota, né, que havia suspendido na época da pandemia. Depois o Estado, ele sempre mencionava, sempre nas entrevistas, inclusive, falava-se sobre isso. O Estado precisa desse retorno, dessa alíquota, desse patamar do ICMS. E como é que foi gerenciar esse conflito, como a gente falou ali, de tentar articular com o setor empresarial que sempre foi contra esse retorno a essa alíquota? Natália, esse foi o único momento que a gente falou em aumento de alíquota de ICMS ao longo desses 7 anos. Só que a gente precisa contextualizar, né? A gente vinha num processo de recuperação fiscal muito importante,
que se inicia lá em 2019, eu diria até julho de 2022. Antes das eleições de 2022, o então ex-presidente Jair Bolsonaro, né, reduziu a tributação das três principais fontes de arrecadação do Estado, que é o ICMS do combustível, da energia e das telecomunicações. Para ter um exemplo, para o nosso telespectador ter um exemplo, a gente cobrava 27% de alíquota de ICMS da gasolina, passou a cobrar só 18%. Então, nesse contexto, das 27 unidades federadas brasileiras, 20 tomaram essa medida de reajustar a alíquota modal de ICMS, que é a alíquota padrão de todas as mercadorias e serviços, de 18% para 20%. O Rio Grande do Norte também fez isso, só que no ano de 2023, no finalzinho de 2023, a Assembleia Legislativa votou pela redução, novamente, da alíquota para 18%. Aí, no ano passado, a gente teve que retomar essa alíquota de 20%, porque senão o Estado ia ficar completamente ingovernável. Então, durante esses 7 anos, o único momento que a gente discutiu majoração de alíquota de ICMS foi no contexto das leis complementares 192 e 194, que praticamente ceifou a arrecadação de ICMS do Estado. Eu digo sempre que, na minha visão, aquele foi o maior golpe ao Pacto Federativo Brasileiro desde a redemocratização. Quando existe essa disputa política também, né, entre o bolsonarismo à época e aqui o governo Fátima Bezerra, o petismo, muito se ouviu justamente essas falas, né, que isso vai prejudicar as contas, mas aí vinha ali o momento de rebater, dizendo que não, você está contra a redução de impostos, mas como foi que naquele momento, né, houve esse ajuste para poder transmitir esta informação de que aquilo estava prejudicando, que na verdade essa redução de impostos não ia representar necessariamente benefícios à população? Vamos ver, essa discussão, como todas que nós enfrentamos no governo da professora Fátima, ela foi sempre feita a portas abertas, né? A gente dialogou com a Fierne, Federação das Indústrias, com a FEComércio, com as federações lojistas, e o governo mostrou, né, para a Assembleia Legislativa, que quem tinha o poder de aprovar ou não a matéria, de que continuar com aquela alíquota de 18%, o Estado poderia voltar, no ano de 2025, àquele cenário que nenhum servidor, nenhum norte-riograndense, eu poderia dizer assim, gostaria de retornar, que eram os salários atrasados, que impacta a vida dos servidores, mas impacta muito também a economia do Estado, que ainda depende muito do pagamento em dia da folha dos servidores. Então, foi na base do diálogo que a gente conseguiu convencer os deputados a aprovar essa matéria, a retomada do alíquota de 20% no ano passado. E aí, em se tratando sobre esse assunto de aumento de impostos, redução de carga tributária, né, sempre se liga à esquerda a essa pauta de que, com a maior presença do Estado, a esquerda tende a querer aumentar impostos, né, a querer aumentar essa incidência tributária sobre a população. E aí o senhor falou que tem tentado dialogar com as diversas categorias de empresários e também com as outras entidades que estão ligadas também historicamente ao Partido dos Trabalhadores. Como é que tem sido esse caminho? Ele tem sido fácil, tem sido um caminho de articulação, mas também de tirar essa ideia de que aumento de impostos, ou se você concorda que a esquerda, tradicionalmente, ela, por ter maior presença do Estado, ela tende a aumentar impostos? Natália, isso eu fico muito confortável para falar, né? A gente, como eu disse aqui anteriormente, a gente fez uma ampla modernização da nossa política tributária. Hoje nós temos aqui no Estado o PROED, nós temos os regimes especiais de atacadistas, a gente tem vários incentivos que chegam em várias áreas, né? Por exemplo, hoje a gente tem uma indústria de carne aqui no Estado que não tinha mais, porque não tinha condições por causa das políticas tributárias. Então, foi o governo do PT, né, que tomou essas ações para dar competitividade ao nosso Estado. E vou além disso, né? Foi no governo federal, agora o governo do presidente Lula, que foi aprovada a reforma tributária. A reforma tributária, se você conversar com os empresários, sejam industriais ou comerciantes, vai trazer um benefício estrutural para a economia brasileira. Há projeções de crescimento do PIB depois da entrada em vigor
da reforma tributária que ultrapassa os 2 dígitos. Então, assim, muito se fala, e nós acreditamos sim no estado de bem-estar social, na saúde pública de qualidade, na educação pública de qualidade, na boa prestação da segurança pública. A gente acredita no Estado, mas sem essa falácia que muitos, às vezes, rotulam os governos do PT, os governos de esquerda, de que querem sempre mais impostos. O governo do Estado do Rio Grande do Norte é a maior prova de que é possível governar, é possível entregar para a sociedade com uma carga tributária ajustada para que o Estado não perca a competitividade. Foi isso que a gente fez, não com palavras, mas com ações. O senhor falou sobre convencimento da Assembleia Legislativa, falando sobre este assunto tributário. E a população, ela se sentiu, de fato, convencida, né, das colocações que foram feitas pelo Estado, da necessidade da manutenção deste tributo? Olha, Vonúvio, a gente escuta muitas pessoas, o nosso maior argumento era de que, assim como quando houve a redução de 20% para 18% lá em 2024, a retomada da alíquota de 20% em 2025 não impactaria os preços. E, de fato, não se observou o impacto nos preços daqui do Estado com a majoração da alíquota, da retomada da alíquota de 20%. Então, a população, eu não consegui compreender, nós não fizemos nenhum tipo de avaliação, e nós fizemos pesquisas, várias pesquisas sobre isso, não houve uma avaliação negativa, até porque quem precisa do Estado, quem precisa das escolas funcionando, dos hospitais funcionando, são as pessoas que têm uma condição uma condição de poder aquisitivo menor. Então, as pessoas entendem a importância do Estado funcionando, porque são elas que precisam do Estado, são elas que precisam dos serviços públicos funcionando. A gente vai fazer mais um intervalo, não sai daí, já a gente volta aqui a nossa entrevista com Cadu Xavier. Há 35 anos no mercado, somos referência em peças e serviços para a linha diesel, médio e pesado. Com os melhores serviços e atendimento especializado, garantimos a máxima performance para seu veículo. Além das peças de qualidade, oferecemos serviços personalizados com toda a confiança e experiência que você precisa. Nosso compromisso é com a sua segurança e com a durabilidade do seu veículo. Neto Autopeças, qualidade, porque segurança é o nosso negócio. Confiança é o que nos move. Por isso, o Cassim está sempre em evolução. Seja na infraestrutura, atendimento, serviços, diagnósticos e tecnologia. Sempre pela sua saúde e satisfação. A qualidade é nosso diferencial e assim conquistamos há 14 anos o certificado ISO 9001/2015. Em cada espaço que estamos, nosso padrão de excelência é destaque para lhe garantir os melhores serviços laboratoriais. Cassim, desde 1989, o seu laboratório de confiança. Parcela que vale mais, você escolhe. Parcelas reduzidas ou a primeira só depois da Páscoa. Polo Highline, taxa de 0,99, entrada de 50%, saldo em 48 vezes. Nivus Highline, bônus de até 5.200 no seu usado, taxa de 0,99, entrada de 50% e saldo em 36 vezes. T-Cross Extreme, bônus de até 10.000 no seu usado, taxa de 0,99, com entrada de 50% e saldo em 36 vezes.
Volkswagen. Desacelere, seu bem maior é a vida. TCM é se conectar de verdade, é ligar a TV e se ver. Ou melhor, é ver o que quiser. TCM tá sempre lá, mas nunca esquece que é daqui. TCM é raiz, é o oeste. TCM é o interior e também é capital. TCM é metrópole, é litoral. TCM é Natal. TCM é RN. Estabilidade é com internet e TV 100% Potiguar. De volta com Conversa de Alpendre, é o seu programa de política durante o verão TCM. Estou aqui ao lado de Natália Rebouças e também de Cadu Xavier, que é secretário da Fazenda e pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte. Acredito ser a primeira entrevista de Cadu em 2026 como pré-candidato. Já caiu a ficha, Cadu? Já. A gente vem trabalhando nesse processo junto com o Partido dos Trabalhadores, nossos partidos aliados, desde o início do ano passado, trabalhando, como eu disse, juntando a agenda administrativa com a agenda política. A gente está agora intensificando esse processo que vai durar até outubro de 2026, passando pelas convenções que vão ser realizadas em julho desse ano. Cadu, a gente falou aqui no programa, no bloco anterior, sobre a situação fiscal do Estado, sobre a sua gestão na Secretaria da Fazenda, e o senhor falou também sobre o limite de gastos, o limite prudencial de gastos, inclusive de folha de pessoal, que há alguns anos o Estado sempre coloca isso como dificuldade, né? Uma dificuldade enfrentada e algumas necessidades, por exemplo, até de firmar TARC com o Ministério Público, termos de ajustamento de conduta para poder convocar servidores, porque há necessidade de servidores em alguns equipamentos do Estado, exemplo inclusive do Hospital da Mulher, que há uma necessidade. No eventual governo de Cadu, como superar dificuldades como essa, tendo em vista que essa é a sua área, né? A área fiscal, e tentar conciliar esses interesses para conseguir fazer o Estado funcionar? Primeira coisa, Natália, que eu tenho dito, e eu vou continuar dizendo, que a gente não pode olhar para o servidor público como o problema do Estado. Os policiais que estão na rua, nesse momento, fazendo a maior operação verão da história do Rio Grande do Norte, são servidores públicos. Os profissionais de saúde que estão nos nossos hospitais, agora no Valfredo, no Tarcísio Maia, no Hospital da Mulher, são servidores públicos. Então a gente não dá para pegar esse pessoal que cuida da segurança pública, da saúde pública, que educa as crianças, das pessoas que mais precisam do Estado, que são as pessoas que têm menos condições, e colocar como um problema. A gente tem que olhar para isso como um desafio de fazer com que o Estado reduza esse comprometimento de gasto com o pessoal ao longo de uma trajetória. Eu sempre tenho dito que pode ser eleito o Prêmio Nobel de Economia, que ele não vai resolver isso no ano de 2027, em um ano. O que a gente precisa fazer é colocar o Estado numa trajetória de redução desse comprometimento, que a gente trilhou esse caminho muito bem, de 2019 a julho de 22. A gente assumiu em janeiro de 19, Natália, com 63%. Você que está assistindo o programa, a cada R$100 que o governo arrecadava, R$63 era para pagar a folha de pagamento do Estado. A gente chega a julho de 22 a 53%. Com aquela lei complementar que eu coloquei aqui, as leis complementares 192, 194, que o ex-presidente, de forma irresponsável, para baixar o preço da gasolina, aprovou no Congresso Nacional, a gente retoma uma trajetória de crescimento desse comprometimento, chegando a 58%. Mas a boa notícia é que a gente encerra o ano de 2025 na casa de 55%, ou seja, a gente já está na trajetória de queda desse comprometimento. Com o compromisso, o próximo governador ou governadora, a gente espera que seja um governador, no caso, o que vos fala aqui, é manter esse compromisso. Manter esse compromisso, manter também o poder de compra dos servidores. Importante que todos os avanços que os servidores tiveram no governo da professora Fátima, haja o compromisso do próximo governador de que pelo menos eles vão manter o poder de compra atual. Então, é casar uma agenda de crescimento sustentável da folha com uma agenda de crescimento de arrecadação. Mas quando a gente fala crescimento de arrecadação é aumento de imposto? Não.
O crescimento da arrecadação vem diretamente do crescimento da economia. E tem muita coisa boa para acontecer aqui no Rio Grande do Norte. A retomada da exploração de petróleo na margem equatorial, o início da exploração das energias renováveis no mar, o setor de mineração que vem, durante o governo da professora Fátima, tendo uma verdadeira revolução. Tem um projeto agora no Seridó bilionário de exploração de ouro, de conhecimento de todos. Então, tem muita coisa boa para acontecer, que a arrecadação do Estado vai crescer sem aumento de imposto. Há também, que eu falei agora no bloco anterior, a expectativa de entrada em vigor da reforma tributária. Então, é muita coisa boa para acontecer, para fazer a economia crescer, e você precisa, sim, manter o crescimento sustentável da folha, que o Estado entra nessa trajetória e, no médio prazo, vai ampliar ainda mais a sua capacidade de investimento, que hoje o Estado já faz investimento com recursos financiados. Veja o plano de recuperação de rodovias, que já está recuperando mais de 2.000 quilômetros de rodovias no nosso Estado. Cadu, falando sobre a área técnica, né, que o senhor domina, junto com a área política, que o senhor já está caminhando, né, para esta consolidação, para uma disputa eleitoral, muito se critica, inclusive puxando aí para a questão bíblica, de que o arrecadador de impostos, né, o que busca taxar a população, ele não recebe a simpatia do povo. Como é que Cadu vai trabalhar a simpatia político-eleitoral junto à população, sendo ou trabalhando, atuando politicamente com a arrecadação de impostos? O meu papel no governo é muito maior do que isso, Vanúvio. Nesse segundo mandato da governadora Fátima, quando eu assumo a Fazenda, né, a parte de arrecadação e também a gestão financeira do Estado, a gente está lidando com grandes investimentos. Por exemplo, eu tive um papel importantíssimo na consecução dos recursos, tanto da primeira etapa do Programa de Equilíbrio Fiscal, quanto agora da segunda etapa. São mais de R$1 bilhão que nós conseguimos, junto ao presidente Lula, junto à governadora Fátima, para melhorar a vida das pessoas. Esse programa de rodovias que eu citei há pouco, todo ele foi financiado com esses recursos. Então, o que a gente precisa colocar para a população, e vou fazer isso com muita segurança, é mostrar para a população que o meu trabalho, auxiliando a governadora Fátima, sob a liderança dela, trouxe recursos para o Estado fazer investimentos, como esse que eu coloquei agora, e trouxe também a competitividade do Estado. Você que está assistindo o programa, que tem um emprego na indústria do sal, por exemplo, fomos nós, uma iniciativa da governadora, junto comigo, que inserimos as indústrias do sal no programa de estímulo ao desenvolvimento industrial, que dá benefício fiscal, reduz o imposto para gerar o seu emprego. Esse é o papel do secretário de Fazenda. Então, é muita coisa que a gente atuou, né, que a gente vai ter muita tranquilidade de mostrar para a população que se transformou em melhorias da vida das pessoas. E aí, secretário, falando sobre política e falando sobre articulação política, como o senhor falou também nessa pauta fiscal, em alguns momentos houve embates com a Assembleia Legislativa. Como é que o senhor acredita que deve ser pautado esse debate e essa articulação com os deputados estaduais, inclusive deputados de situação que em alguns momentos se colocaram contra pautas do governo? Isso é natural da democracia, né, Natália? Os deputados que estão na Assembleia, eles estão representando a nossa sociedade. Nós temos 24 deputados, são 24 cabeças. O governo do Estado nunca colocou cabresto na Assembleia Legislativa, como outros a gente tem notícia que fazem ou fizeram por aí. O governo tem um debate muito aberto com a Assembleia Legislativa. Em alguns momentos, os deputados da base, por entenderem que aquela pauta não era a mais correta, votaram contra o governo do Estado. A gente dá a liberdade disso, nem por isso houve perseguição, nem por isso a gente tirou os cargos desse deputado ou dessa deputada do governo do Estado. Pelo contrário, a gente entendeu e seguimos adiante. A minha intenção, em sendo eleito governador do Estado, é ter uma excelente relação com a Assembleia Legislativa. Hoje eu já tenho. Os deputados da oposição, vários deles, têm uma excelente relação comigo. Sempre me procuram, vindo para cá hoje, para a entrevista aqui na TCM, aqui para Atibaia, eu recebi ligação de um deputado da oposição e dialogo tranquilamente. A nossa forma de fazer política é democrática.
A gente não coloca cabresto no Poder Legislativo, a gente faz uma relação de diálogo com o Poder Legislativo e não tornar a Assembleia Legislativa uma secretaria do governo do Estado. Não é a nossa intenção, não é essa a minha intenção, mas sim dialogar, levar as pautas para os deputados que são representantes da população. Importante colocar isso. O deputado que vota lá nas pautas do governo, ou outras pautas que sejam, eles estão representando a sociedade. E a gente tem que ter muito respeito com esses representantes para não torná-los simplesmente paus mandados, vamos dizer assim, de quem está na cadeira do Poder Executivo. Cadu, quem é que trabalha a articulação desta pré-campanha? Pré-candidato o senhor já é desde o início de 2025. A gente está em janeiro, vem aí o calendário que vai se afunilando para o processo eleitoral. Nós temos uma importante data em abril e isso vai se seguindo. Mas quem está nessa articulação? O senhor está encabeçando esse projeto, que também tem ali a parceria da governadora Fátima Bezerra, mas quem que compõe esse núcleo político de articulação de Cadu Xavier? O núcleo político que tem trabalhado a minha pré-candidatura é o mesmo que trabalha as candidaturas da governadora Fátima ao longo dos últimos das últimas décadas, podemos dizer assim. Raimundo Alves, o chefe da Casa Civil, Adriano Gadelha, que hoje é secretário também de Relações Institucionais. São essas pessoas, junto com outras do Partido dos Trabalhadores, que têm feito essa articulação, dialogado com os partidos aliados, dialogado com os partidos que hoje fazem parte da federação, o PV e o PCdoB. Então, a articulação política que está cuidando da minha pré-candidatura é a mesma articulação política que trabalhou a articulação política da governadora Fátima ao longo dos últimos anos. A gente vai fazer mais um intervalo, não sai daí, já já a gente volta aqui ao nosso quarto e último bloco, conversando com Cadu Xavier, pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte. Há 35 anos no mercado, somos referência em peças e serviços para a linha diesel, médio e pesado. Com os melhores serviços e atendimento especializado, garantimos a máxima performance para seu veículo. Além das peças de qualidade, oferecemos serviços personalizados com toda a confiança e experiência que você precisa. Nosso compromisso é com a sua segurança e com a durabilidade do seu veículo. Neto Autopeças, qualidade, porque segurança é o nosso negócio. Confiança é o que nos move. Por isso, o Cassim está sempre em evolução. Seja na infraestrutura, atendimento, serviços, diagnósticos e tecnologia. Sempre pela sua saúde e satisfação. A qualidade é nosso diferencial e assim conquistamos há 14 anos o certificado ISO 9001/2015. Em cada espaço que estamos, nosso padrão de excelência é destaque para lhe garantir os melhores serviços laboratoriais. Cassim, desde 1989, o seu laboratório de confiança. Parcela que vale mais, você escolhe. Parcelas reduzidas ou a primeira só depois da Páscoa. Polo Highline, taxa de 0,99, entrada de 50%, saldo em 48 vezes. Nivus Highline, bônus de até 5.200 no seu usado, taxa de 0,99, entrada de 50% e saldo em 36 vezes. T-Cross Extreme, bônus de até 10.000 no seu usado, taxa de 0,99, com entrada de 50% e saldo em 36 vezes. Volkswagen. Desacelere, seu bem maior é a vida. TCM é se conectar de verdade, é ligar a TV e se ver. Ou melhor, é ver o que quiser. TCM tá sempre lá, mas nunca esquece que é daqui. TCM é raiz, é o oeste. TCM é o interior e também é capital. TCM é metrópole, é litoral. TCM é Natal. TCM é RN. Estabilidade é com internet e TV 100% Potiguar. De volta com Conversa de Alpendre, hoje com Cadu Xavier, pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte. A gente já volta aqui, estamos
em Tibau, o Conversa de Alpendre voltando à sua origem, nos alpendres da cidade de Praia de Tibau. Cadu, falando sobre tudo isso, né, que a gente mencionou, já chegando ao quarto e último bloco aqui da nossa entrevista, e sobre a disputa eleitoral. A gente fala mais sobre esse momento de definição. Já tem na cabeça sobre quem seria o seu adversário ideal neste ano de 2026? Não, a gente, na política, não pode escolher adversários, né? O que a gente tem é a tranquilidade, né, de que vamos estar muito fortes na eleição, quando ela se iniciar, no período eleitoral. Nós temos muitas entregas. Aqui em Mossoró, especialmente, tem muita coisa boa acontecendo. Por exemplo, a tão sonhada duplicação da BR-304, a licitação praticamente finalizada, as obras devem começar em breve. Tem aqui na região oeste a tão sonhada também chegada das águas do São Francisco, o ramal do Apodi está praticamente pronto, está se finalizando, então isso vai ser uma verdadeira revolução aqui na região, obra iniciada e agora finalizada pelo presidente Lula. Então a gente vai chegar com essas entregas do governo federal e do governo da professora Fátima também para fazer o debate com a sociedade. Seja quem for o adversário, a gente vai ter condições de fazer o debate com muita tranquilidade, com muita segurança, de defender tudo o que foi feito pelo governo da professora Fátima e apontar um destino ainda melhor num quarto mandato do presidente Lula e um novo governo do Partido dos Trabalhadores com Cadu Xavier à frente dele. A governadora Fátima Bezerra fez um governo de coalizão, né, e compôs na majoritária com o MDB, com o vice Walter Alves. Qual é a pretensão, pensando nessa composição e aí de um eventual governo e nessas articulações políticas já avisando as eleições? Então, Natália, é importante falar que o MDB é um grande aliado do Partido dos Trabalhadores no cenário nacional. O MDB deu suporte para a eleição, para a retomada do presidente Lula da presidência da República e foi muito importante também na reeleição da governadora Fátima no ano de 2022. A nossa pretensão é de caminhar junto com o MDB, junto com o vice-governador. Isso é uma questão que no tempo certo vai ser definida. A nossa pretensão é essa. Se não for possível, nós temos outros aliados que vão estar junto conosco. Eu já falei aqui da Federação, do PV, do PCdoB, nós temos o PDT, o PSB, a gente quer caminhar junto com a Rede, com a Avante, com o próprio PSOL. Então a nossa intenção é de chegar muito forte quando as convenções forem realizadas e aí tudo vai ficar definido, a gente vai saber quais serão as possibilidades para o eleitor escolher no ano de 2026 e a gente tem a convicção de que seremos a melhor escolha para o povo do Rio Grande do Norte. Muito se fala sobre a polarização esquerda, direita, o centro tem uma importante fatia deste eleitorado, tendo em vista a própria representatividade no Congresso Nacional. Eu falava agora há pouco sobre o adversário ideal. Seria ideal, de fato, haver uma polarização nesta disputa, ou seja, PT versus PL ou o centro dentro desta composição de compreensão política de disputa eleitoral aqui no Rio Grande do Norte? Olha, Vanúvio, a polarização é inevitável. Nós vivemos um processo muito perigoso no curto prazo. A gente está falando ali naquela tentativa de derrubada da democracia brasileira, que foi algo que a nossa geração não vislumbrou. Nós que temos 40 e poucos anos, a gente viveu o contrário, a retomada da democracia. E no ano de 2026, o debate vai ser esse. Quem está ao lado da democracia, quem está ao lado de quem valoriza o trabalhador e quem está do outro lado, né? Quem sempre votou no presidente Lula, quem se levantou contra a tentativa de golpe, quem se levantou contra aquela votação no ano passado da PEC da blindagem, né? O nosso partido, o nosso campo progressista sempre esteve desse lado e contra essas questões. Então, naturalmente, quem não esteve na defesa da democracia, quem não esteve na defesa do trabalhador, quem não esteve contra essa PEC da blindagem, vai estar do outro lado. Então, a eleição vai ser polarizada. Quem estiver do lado da gente está do lado da democracia, quem estiver do outro lado vai estar, quem nunca se pronunciou contra esses atos, vai estar
marchando do lado oposto ao lado progressista, ao lado da democracia brasileira. Secretário, o senhor mencionou alguns feitos do governo Fátima, mas a gente vê hoje em pesquisas, em sondagens, um cenário de desaprovação do governo. Como reverter esse cenário de desaprovação e pensando nesse apoio e nessa transferência de votos, né? Tendo em vista que o governo do estado há a necessidade de caminhar por todo o estado, visitar todos os municípios e se tornar conhecido em todos os municípios, já que o senhor é um quadro recente do PT e também um nome técnico, né, ligado à Secretaria da Fazenda. Então, como superar esses desafios? Olha, eu acho que é dialogando com a população. Nosso papel é levar ao povo do Rio Grande do Norte todos os avanços que o Estado teve nesse período. O primeiro deles é o que eu coloquei agora há pouco, que a gente está vivendo o verão, com a maior operação verão de todos os tempos. As pessoas às vezes esquecem, Natália, mas veranear, isso que a gente está fazendo aqui, que é uma tradição nossa, é uma tradição do Potiguar, até muito pouco tempo atrás, até antes do governo da professora Fátima, as pessoas estavam deixando de veranear. As pessoas estavam vendendo suas casas, estavam fugindo para condomínios com segurança, e hoje a realidade é outra. Vocês estão vendo aqui, vocês são testemunhas, as praias lotadas, não se ouve mais falar de arrastões nas praias do Rio Grande do Norte, porque há uma grande presença da segurança pública. Isso é fruto do trabalho do governo da professora Fátima. A gente vai levar ações como essa para as pessoas, para elas relembrarem onde elas viviam, que podem voltar a viver, sem uma política de segurança como é a nossa, a melhor política de segurança do Nordeste, sem os avanços que a gente teve, por exemplo, na saúde pública. Você que é cidadão aqui de Mossoró, antes do governo da professora Fátima, sabe quantos leitos de UTI públicos tinha aqui em Mossoró? Somente 9. Hoje são 49 leitos. O governo da professora Fátima colocou o Hospital da Mulher para funcionar de forma plena. A gente vai levar isso para a população, relembrar isso para a população. Se a gente for para a educação, aqui na região oeste, aqui na região de Mossoró, nós temos um IERN em Areia Branca. São 10 IERNs aqui no estado, de Mossoró está sendo construído. Então a gente tem segurança, Natália, de que levando essa mensagem para a população, levando também que nós, Cadu Xavier, a governadora Fátima, nós sempre estivemos ao lado do presidente Lula e vamos continuar ao lado dele. Nós não somos progressistas, nós não defendemos os trabalhadores por conveniência. É muito fácil falar que é a favor do servidor público, mas quando você olha para a gestão de alguns que falam que são a favor, ele não respeita os direitos dos servidores. Então, com esse discurso, com essa realidade, que a gente vai fazer o debate com a população, e sempre ao lado do presidente Lula. Cadu, quando se fala sobre o pragmatismo da política, a gente precisa falar sobre as pesquisas eleitorais. O senhor tem pontuado abaixo do esperado, segundo a própria articulação, né, desta pré-candidatura. Em terceiro, né, tentando avançar, né, nestas pesquisas, inclusive nas pesquisas TCM. Como é que o senhor visualiza para adiante? Porque hoje, se a eleição fosse hoje, tendo em base as pesquisas, inclusive a pesquisa TCM e TS2, o senhor não estaria no segundo turno. Então, qual é essa perspectiva daqui em diante, já a partir de janeiro, de mostrar, como o senhor vem mostrando aí, os resultados do governo, mas do ponto de vista pragmático, o senhor realmente vê avanço, né, nesta compreensão da pré-candidatura pelo povo? Primeiro, vou colocar o meu respeito, né, total respeito aos institutos que fazem pesquisas. Agora, não dá para a gente pautar a nossa campanha somente por pesquisas eleitorais. Tem um caso concreto muito próximo, que foi a eleição de 2024, lá em Natal, onde havia um candidato com mais de 40% no período de janeiro de 2024, que não foi nem para o segundo turno. Não foi nem para o segundo turno. Então, não é contestando os resultados das pesquisas. As nossas pesquisas, as pesquisas que nós temos encomendado, quando se vincula o meu nome ao nome do presidente Lula, a gente já passa de 20%, agora em janeiro. Então, é preciso ter muita calma, respeitar os institutos, né?
as pesquisas que são feitas são realizadas por institutos sérios, mas a gente sabe que pesquisa realizada há 10 meses de uma eleição, de um processo eleitoral que nem começou, eles nem sempre se refletem ao resultado que sai das urnas. Então a gente tem calma, a nossa avaliação, a avaliação de todos que fazem essa pré-candidatura é que o nosso projeto vem crescendo dentro do esperado e a gente tem um potencial de crescimento ainda maior. Como Natália colocou, como você colocou, meu grande desafio é me tornar uma figura pública conhecida. A gente tem feito esse trabalho, eu posso dizer para você, como testemunha ocular, presencial, que hoje já é bem diferente de como tudo isso começou em fevereiro do ano passado. Nas ruas as pessoas já olham para mim, você é Cadu de Lula, você é Cadu de Fátima, vamos lá, estamos juntos. E eu sinto que a gente vai crescer ainda mais e eu espero dizer que lá em outubro de 2026 os resultados das urnas vão ser bem diferentes dos resultados das pesquisas hoje. Conversa de Alpendre agradece a Cadu Xavier. Muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui neste nosso programa de política nos Alpendres de Tibau. Muito obrigado. Obrigado, Vonúvio. Obrigado, Natália. Espero que a população aqui de Mossoró e de região aproveite esse verão com muita segurança, muita paz, que é um período que o povo potiguar recuperou o hábito de estar nas nossas praias, porque agora está seguro para isso. A gente entrega aqui um presente da Stomp e a Juliana disse que é para... Já posso abrir? Já pode, você vai usar durante a campanha. Quem quiser saber que presente é esse, vai lá no @StompMossoró. Ela disse que você vai usar durante a campanha eleitoral. Segura um pouquinho aí que o pessoal vai ver lá nas redes sociais. Agradeço, Cadu, também pela participação aqui, a gente conversando sobre política, né? O programa Conversa de Alpendre, que terá outras participações também nesse momento, que é de discussão, de planejamento e também de bate-papo nas varandas do município litorâneo de Tibau, Vonúvio Praxedes. Um abraço para você, Natália. Obrigado, Cadu. Até a próxima. Boa sorte nesta pré-campanha. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Lembrando que próxima quinta-feira tem mais Conversa de Alpendre. Conversa de Alpendre é um oferecimento de Neto Autopeças. Qualidade, porque segurança é o nosso negócio. AutoEste, você no caminho certo. Cassim, o seu laboratório de confiança. Implementos São Paulo, transportando o Brasil. TCM Telecom, sempre à frente com você. Há 35 anos no mercado, somos referência em peças e serviços para a linha diesel, médio e pesado. Com os melhores serviços e atendimento especializado, garantimos a máxima performance para seu veículo. Além das peças de qualidade, oferecemos serviços personalizados com toda a confiança e experiência que você precisa. Nosso compromisso é com a sua segurança e com a durabilidade do seu veículo. Neto Autopeças, qualidade, porque segurança é o nosso negócio. Confiança é o que nos move. Por isso, o Cassim está sempre em evolução. Seja na infraestrutura, atendimento, serviços, diagnósticos e tecnologia. Sempre pela sua saúde e satisfação. A qualidade é nosso diferencial e assim conquistamos há 14 anos o certificado ISO 9001/2015. Em cada espaço que estamos, nosso padrão de excelência é destaque para lhe garantir os melhores serviços laboratoriais. Cassim, desde 1989, o seu laboratório de confiança. Parcela que vale mais, você escolhe. Parcelas reduzidas ou a primeira só depois da Páscoa. Polo Highline, taxa de 0,99, entrada de 50%, saldo em 48 vezes.
Nivus Highline bônus de até 5.200 no seu usado, taxa de 0,99, entrada de 50% e saldo em 36 vezes. T-Cross Extreme, bônus de até 10.000 no seu usado, taxa de 0,99, com entrada de 50% e saldo em 36 vezes. Volkswagen. Desacelere, seu bem maior é a vida. TCM é se conectar de verdade, é ligar a TV e se ver. Ou melhor, é ver o que quiser. TCM tá sempre lá, mas nunca esquece que é daqui. TCM é raiz, é o oeste. TCM é o interior e também é capital. TCM é metrópole, é litoral. TCM é Natal. TCM é RN. Estabilidade é com internet e TV 100% Potiguar.